Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Israel Souza. E olha só, sejam bem-vindos aí à minha palestra, né? Com o tema aqui que você já sabe, que é como ser um desenvolvedor na prática. Então agradeço desde já você se inscrever aqui na palestra e parabéns ao Sebrae pelo projeto aí do GoRN, que está maravilhoso. Então assim, a gente tem pouco tempo, né, na palestra, tem muito conteúdo para ser aplicado e temos apenas 50 minutos em média. E eu gostaria de ser bem sucinto na palestra em si. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo desse tipo, vocês podem deixar no chat, ou a gente pode falar um pouco mais a fundo através do meu site, que eu vou deixar no finalzinho da palestra, certo? Então, a palestra aqui será baseada junto com os slides. Então eu vou aqui só trocar a posição da câmera e a gente vai aqui para os slides, que vai ser mais interessante vocês acompanharem a palestra. Então minha imagem vai ficar menorzinha aqui, certo? E a gente vai dar continuidade à palestra da seguinte forma. Então, beleza, vamos lá para a palestra em si. Então, pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar aqui, né, a nossa palestra. Então vamos lá, como ser um desenvolvedor web. Então, em primeiro lugar, eu gostaria logo de salientar que aqui eu estou falando um pouco sobre a minha visão, né, sobre minha experiência de vida como desenvolvedor. Não quer dizer que seja regra para todos, mas foi com a minha experiência de vida que eu cheguei até aqui. Não posso dizer que também é muita coisa, não sou nem um Bill Gates, nem um Zuckerberg, mas eu conquistei bastante coisa de lá para cá. E assim, eu não sei qual é o objetivo de vocês, mas espero que essa palestra sirva um pouco de inspiração ou até para chegar na mente de vocês e dizer se vocês realmente querem ser desenvolvedor ou não. Então vamos lá. Eu comecei em 1999, né, quando eu entrei no IFRN, na época chamava-se ETFERN, que passou depois a ser chamado de Cefet/UNED, e depois IFRN Mossoró, no caso era um dado aqui de Mossoró. Então foi a primeira vez lá que eu tive contato com o computador. Primeira vez na minha vida contato com o computador foi exatamente dentro do IFRN. Esse daqui era o laboratório de informática, né? Tem uns colegas aqui, inclusive aqui tem até foto de colegas meus lá. Então lá haviam dois laboratórios, né, de informática. E assim, eu era meio que peru de laboratório, sabe? Depois que eu descobri o computador, eu passava boa parte do meu tempo no laboratório de informática. Eu lembro que eu saía de 10 horas da manhã de casa e ia para o Cefet, isso a pé. Era mais ou menos meia hora andando, né, de casa até o Cefet. Fazia isso ida e volta. Na verdade, era 4 viagens que eu fazia por dia. Então eu ia de manhã, 10 horas da manhã, passava lá um tempo pela manhã, não estudava pela manhã, eu estudava pela tarde. Aí eu ficava até meio-dia, quando chegava na hora do almoço, né, trocava de turno, aí os laboratórios eram fechados. Então eu voltava de novo, meio-dia a pé, almoçava e voltava, praticamente de meio-dia e meio eu voltava de novo, andando a pé de novo para o Cefet, porque as aulas começavam de 1 hora. Aí pronto, eu assistia as aulas, né, normais. Quando terminava, eu ia pro laboratório de novo e ficava até 10 horas da noite. E aí eu voltava de novo para casa e eu passei mais ou menos 1 ano fazendo isso. E foi assim que eu comecei, né, a ter o primeiro contato com computadores. E também com a minha primeira linguagem de programação, que foi essa daqui, o Pascal. Eu acho que muitos de vocês nem conhecem essa linguagem, mas ela foi uma linguagem de programação muito usada como é que eu posso dizer? Didaticamente, né? Eu acredito que até algumas faculdades ainda usam ela, porque é assim, uma linguagem bem bacana. Eu não sei, não tenho certeza, mas acredito que sim. Mas a questão do Pascal aqui foi muito importante na minha vida, porque eu aprendi o básico do básico, né? O alicerce de tudo da programação. Então o Pascal, apesar de ser uma linguagem de alto nível, ela ainda era uma linguagem que chegava ainda a trabalhar um pouco com Assembly. Era de alto nível, né? Porque era inglês e tal, mas você conseguia trabalhar um pouco com Assembly também nela. Então ela também tem esse intervalo de alto nível com baixo nível. Era bem interessante. E lá no Cefet tinha uma biblioteca e lá tinha este livro aí que era o livro do Turbo Pascal. Era
uma patoca de livro desse tamanho aqui, que quem pegasse ficava impressionado logo de cara, parecia uma bíblia. Mas eu peguei esse livro, eu pedi emprestado da biblioteca e comecei a ler e a implementar os códigos que tinha como exemplo no livro. Então, hoje em dia a gente tem o famigerado GitHub, né, que nada mais é do que uma plataforma onde você pode compartilhar o seu código com outras pessoas, mas diferente do GitHub em relação ao livro, é que no Git você só faz copiar, colar o código lá do seu colega, né, da pessoa que está compartilhando. A diferença do livro não é que no livro você teria que digitar, olhava o código no livro, digitava no ambiente de desenvolvimento, no caso essa interface aqui do Pascal, e aí você compilava. A vantagem de você copiar uma linha de código do livro é porque você vai massificar esse código na sua mente, você vai começar a entender como é que funciona a estrutura de um código, né? E aí você vai começar a ficar mais familiarizado, o ambiente ele não vai ficar tão estranho como parece, né? Então, para quem pega um código a primeira vez na vida, ele vai se estranhar muito, né? Principalmente aqui na época do Pascal, que era essa tela azul com letras brancas e amarelas, aí você estranha um pouco. Mas quando você pega a prática, você vai começar a entender que, por exemplo, aqui essas letras em branco eram palavras reservadas, né? Então, as palavras em branco são palavras reservadas da própria linguagem. As palavras em amarelo, então, seria algo que você algo próprio, né, que você digitaria. Então seria, no caso aqui, o nome do programa, os nomes das variáveis, aí você tinha que tipar as variáveis, olha só como é interessante. Você tinha que tipar as variáveis, então tem que dizer que aqui lado a variável A, a variável M, a variável Y era inteiro, aí você começava, iniciava o programa, aí tinha um laço de repetição e assim por diante, né? Então você começava a entender isso. Além das dicas que o livro dava também para você. Mas o mais interessante nisso é que o livro, apesar de ser gigantesco, ele começou a passar também a ser bem familiar para mim. Então, eu tinha lido tanto esse livro, lia e relia, que eu sabia praticamente de cor onde é que ficava todas as funções que eu precisava, quando no caso eu esquecia, né? Então eu chegava lá, eu já sabia praticamente onde é que ficava a página para inserir um código que eu não lembrava de cara. É algo que você faz hoje no Stack Overflow, né? Basta fazer uma busca lá no Stack Overflow e você tem isso daí. Mas eu aprendi muito a programar com o Pascal e no final do livro tem um negócio bem interessante que era você trabalhar com o gráfico, né? Era chamado unidade gráfica. Eu não estou lembrado o termo, mas era unidade gráfica. Então, com a unidade gráfica, era permitido você criar, por exemplo, objetos gráficos no seu programa. E eu lembro que na época estava sendo instalado o Windows 95, era novidade o Windows 95 nos laboratórios. Todo mundo ficou maravilhado com a chegada do Windows 95. Eu achei tão legal que eu queria desenhar a tela do Windows 95 no Pascal, ou seja, criar meu próprio Windows 95. E aí eu fiz. Comecei criando as primeiras linhas, com as linhas criava retângulos, com os retângulos criava botões, e os botões eu fazia funcionar e tudo. Então eu fiz meio com a cópia do Windows, não completo, não o sistema operacional completo, mas sim a tela, a interface, né? E aí eu implementava alguns botões com alguns outros programinhas que eu havia feito em Pascal. Então eu usava esse botão para executar um outro programinha, que eram joguinhos, eram ferramentas, né? E como era um laboratório, os computadores eram em laboratório, era um negócio bem rígido, você não podia instalar joguinhos lá dentro. E aí o que eu fazia? Eu desenvolvia os próprios jogos em Pascal e colocava nesse sistema operacional. Aí eu meio que fiz um hackzinho na época, que eu fazia com que, quando o computador do laboratório fosse iniciado, o usuário podia escolher entrar no Windows ou entrar no sistema operacional que eu criei, que na época a gente batizou de Jaime, que era o nome da nossa turma lá, era uma turma bem unida, e a gente batizou esse sistema de Jaime System. E já eu explico um pouco mais à frente sobre a história desse sistema. E aí, os alunos eles entravam nesse sistema e lá tinha vários jogos. E aí começou uma febre, né? A galera começou a jogar os joguinhos que tinha nesse sistema. Aí depois eu fui chamado até a atenção pela diretoria para remover esse sistema que eu tinha instalado lá. Mas assim, foi uma época bem bacana onde eu aprendi muito. Aprendi que eu também era muito bom em design porque eu gostava muito de
utilizar, de fazer a parte gráfica antes da parte lógica, né? E aí que a gente chega para outra etapa. Na mesma época, eu também tinha acabado de descobrir esse software aqui, que era o CorelDRAW, inclusive nessa versão, que era a versão 6. E eu estou falando aqui que era a versão 6, e não a versão X6, que saiu que foi de 2016. Era a versão 6 mesmo, pode ver aqui que era para o Windows 95. Então, com o CorelDRAW, eu começava a desenhar mais ou menos como era a tela, ou seja, fazer um protótipo de um projeto, e depois é que eu fazia esse projeto lá no via código mesmo. E aí eu fui aprender, né, prototipar, sem existir esse termo de prototipação como a gente tem hoje, e usando ferramentas bem mais modernas, como o Figma, como o Adobe XD, e assim por diante. Mas eu peguei esse Corel, não fiz curso nenhum, fui só mexendo no software mesmo e aprendendo. E foi com ele que houve a minha primeira oportunidade de ter um emprego, né? Que na verdade foi um estágio lá dentro do próprio Cefet. Então eu consegui um estágio lá num setor lá dentro, num setor bem importante da escola. E lá eu me destaquei também, né? Então foi na época também que eu tive contato com computadores. Aqui, só passando esses slides, só para mostrar que na época, quando eu estava trabalhando como design, eu estava na dúvida se eu continuava com design ou se eu, de alguma forma, queria ser programador. O problema de ser programador nessa época, lá para 99, é que não tinha um mercado tão consolidado assim. Na verdade, o mercado estava começando a ser desenvolvido, né? Então não tinha ainda mercado. Então o que aconteceu? Eu continuei como design, e aí lá dentro desse laboratório, a gente, ou melhor, desse local que eu trabalhava, dessa gerência, eles colocaram internet nos computadores. Então a internet lá tinha acabado de chegar, né? E aí o nosso, como é que eu posso dizer? A nossa gerência foi uma dos primeiros a receber, porque era bastante importante lá. Porque era uma gerência que colocava o aluno no mercado de trabalho, né? É tanto que chamava-se GREC, que chama até hoje, eu acredito. E foi uma das primeiras gerências a receber a internet. E com a internet, meu computador tem internet, foi o primeiro acesso que eu tive à internet, foi exatamente nesse emprego. Então veja como as coisas vão se ligando. E aí, com a internet, eu ganhei de um amigo, né, um livro, que era um livro sobre HTML. Ele tinha ganhado de um concurso, de um evento lá, de uma faculdade que ele fez, não sei, não estou lembrado. Mas eu ganhei esse livro, que é um livro de HTML, e que por coincidência o HTML é a linguagem que é base da internet. E eu já estava com acesso à internet, ganhei um livro de HTML e fui ler esse livro, né? Um livro bem fino nesse caso. E aí aconteceu, eu comecei a implementar. Abri o bloco de notas, comecei a implementar aqueles códigos, né? Os códigos em HTML, e comecei a montar a minha primeira página, a minha primeira homepage, e hospedei. Na época tinha um sistema chamado GeoSites. Eu hospedei no GeoSites. Eu achei incrível aquilo. Eu ter meu código, minha página publicada no mundo. Né? Então aquilo abriu minha mente para muitas coisas. E aí eu comecei a desenvolver alguns sites. Mas antes de chegar lá, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é ser design. Apesar do título da nossa palestra aqui ser sobre desenvolvedor, né? Talvez na mente de vocês seja apenas programador, talvez vocês tenham lido apenas isso, mas eu coloquei o título desenvolvedor porque ele abrange mais. Então veja que a minha história, ela não envolve apenas programação, ela envolve também design. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a definição de design e depois uma definição de programador. Então vamos lá. Design é a idealização, criação, desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração e especificação de artefatos, normalmente produzidos industrialmente ou por meio de sistemas de produção seriada que demanda padronização dos componentes e desenho normalizado. Essa é uma atividade estratégica, técnica e criativa, normalmente orientada por uma intenção ou objetivo, ou para uma solução de um problema. Resumindo, design é um projetista que resolve problemas, né? Bem interessante essa descrição. E aí para programador, isso aqui eu peguei no Wikipedia, né? Vocês podem pesquisar aí também. E você vê que em ciência da computação, programador, desenvolvedor, codificador ou engenheiro de software, software engineer, é alguém que escreve, desenvolve ou faz manutenção de software em um grande sistema, ou alguém que desenvolve o software para o uso de computadores pessoais.
Hoje em dia é muito comum a função programador/analista, é até uma tendência, uma vez que os programadores muitas vezes têm a visão mais ampla da engenharia e arquitetura do software, e experiência com diversas formas de elaborar um mesmo produto. Resumindo, programador é um projetista que resolve problema. Você pode ver que não existe uma diferença entre programador e entre design, né? Então, pode ver, os mundos são diferentes, mas a essência é a mesma. Imagina um profissional tendo essa mesma... Um profissional apenas tendo essas duas habilidades. E aí é que surge, na época, o nosso grande conhecido, o web design. Eu me titulava muito como web design. Por quê? Eu, além de saber fazer a parte de design, eu fazia também a parte de programação, entre aspas, né? Fazia o HTML da coisa. Então, o web design é uma extensão da prática do design, né? Faltou aqui também extensão do programador. No caso, o profissional que utiliza os conceitos de design para aplicar em páginas de internet, os chamados websites, né? Então... E hoje a gente chama de um desenvolvedor full stack. É aquele cara, né, que ele percorre tanto a parte do front-end, que é aquela parte visual, e nesse front-end contempla código também, que é HTML, CSS, JavaScript, além de design. Apesar do design hoje em dia estar um pouco mais separado, né, digamos, hoje em dia está mais compartimentado, mas lembra que o full stack ele tinha também essa habilidade, né, de ser design também. E além disso tem a questão do back-end, né? Então eu trabalhava com PHP também, trabalho ainda com PHP, e o PHP ficava na parte, digamos, do back-end, a parte lógica do negócio, enquanto o front fica com uma parte bela do negócio, né? Vamos aqui. E aqui era o mercado na época, né? Então você tinha aqui o navegador Netscape, tinha acabado de ser lançado, o Netscape era da Mozilla, né? E com o Netscape, ele trouxe aqui uma ferramenta chamada WebEdit. Então você podia navegar aqui na página e tem um comando que você abria e você poderia ver o código da página. E era exatamente como tem hoje, né, nos navegadores de hoje, né, que é o editor de código. Essa daqui não foi minha primeira página, mas já foi tipo a terceira ou a quarta página que eu criei, minha página pessoal. E essa daqui foi a página do meu primeiro cliente, né? Então esse primeiro cliente eu fiz praticamente de graça esse site para ele, mas a segunda e terceira versão, essa aqui, se não me engano, foi a quinta versão do site, e eu já ganhei bastante dinheiro apenas com esse cliente. Mas veja só que na época a gente estava ainda tentando entender como é que a internet funcionava e tentando entender como é que se produzia sites para a internet. Pode ver que aqui do lado você tem os sites como o UOL, como o Terra, e pode ver que o layout dele é meio que bagunçado para os padrões de hoje, né? Então não existia um padrão nessa época de desenvolvimento do website. O que se fazia era tentar trazer o que existia, o que se tinha de conhecimento, como por exemplo revistas, jornais, e tentar traduzir isso para a internet. Mas meio que essas tentativas não deram muito certo. Então foi se entendendo que a internet ela precisava de identidade pessoal. E aí aos poucos foi se entendendo que é interessante se colocar a logomarca no topo à esquerda, porque é o primeiro ponto de leitura, isso tem a ver com design, né? Que o menu lateral fica melhor de ser lido para ter o conteúdo no menu direito. Por causa da leitura que fica melhor, fica mais ou menos parecido com aquelas páginas amarelas, né? Que você tinha o índice no lado esquerdo. E assim por diante. Então foi se formatando a internet. E aí eu estava como empregado e tinha a possibilidade também de ser empreendedor. E aí eu pensei, poxa, eu vou continuar empregado ou vou ser empreendedor? Porque como empregado eu ganhava pouco, né? Principalmente como estagiário. E eu já começava a produzir sites para outros clientes. Mas tinha um outro problema também, né? Mas eu tive que analisar qual a vantagem de ser empregado ou desenvolvedor ou empreendedor, e as desvantagens também, vantagens e desvantagens. É que eu estou listando aqui umas vantagens e desvantagens de cada um deles para vocês. Então vamos lá. Vantagem de ser empregado: possibilidade de ganhar experiência, estabilidade financeira mensal, e eu esqueci de colocar essa estabilidade entre aspas, porque nada nessa vida é estável. Direitos trabalhistas também deveria estar entre aspas, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento bem absurdo, né, aqui no nosso país.
não assumir o risco do negócio, né? De certa forma, o empregado não assume bem o risco, né? Se ele não quiser assumir, no caso. E você fazer networking, isso é muito importante. Você sendo empregado, você consegue fazer muito network também, dentro da empresa. Desvantagem, ter subordinação em todas as atividades, horários fixos, risco de não evoluir dentro da empresa, porque há esse risco também, se você ficar estagnado, aumentos de salário condicionado ao desempenho da empresa e demais empregados. Às vezes, mesmo você sendo uma pessoa bastante ativa, querendo fazer a empresa crescer, mas talvez o próprio dono da empresa não tenha essa visão, né? Acha que o seu salário está bom e você tem que contar com aquele salário o resto da vida, e até pessoalmente você não cresce, né? Então tem as suas desvantagens também. Então vamos lá, empreendedor. Vantagens: independência, ser dono do seu próprio negócio, não receber ordens, possibilidade de ganhos maiores, horários flexíveis e montar sua própria equipe, não é isso? Desvantagem: não ter direito trabalhista como 13º salário, FGTS, etc. Responsabilidade pela vida do profissional e dos seus empregados. Então, você, seu empreendedor, você tem muita responsabilidade também, principalmente pela vida dos outros. Trabalha muito mais do que qualquer empregado. Se você acha que você vai ser empreendedor e vai trabalhar menos, então está completamente enganado. Pagamentos pesados de impostos, temos que pagar impostos, não tem salário garantido e demais risco do próprio negócio, né? Então, montar um empreendimento não é tão fácil assim e é sempre de alto risco, principalmente no Brasil. Então, minha decisão na época foi continuar como empregado, né? Mas mesmo assim fazendo trabalho de freelancer. E foi aí exatamente que eu consegui um contrato gigantesco para a época, né? Como assalariado em uma agência de publicidade, que eu aprendi muito também, eu ganhava R$ 200 por mês. E aí pintou uma oportunidade da gente desenvolver um projeto, não dentro da agência, fora, né? Foi um contato que eu consegui, inclusive, dentro do próprio Cefet, e que era um projeto para um banco, no caso era o Banco do Nordeste. Ele estava apresentando um projeto gigantesco. O gerente desse projeto, ele buscou vários desenvolvedores. Alguém ouviu falar sobre que eu desenvolvia site e aí me indicou. Então eu lembro até hoje que eu fui lá no banco conversar com essa pessoa, né? Ele me apresentou o projeto. Ele perguntou: há possibilidade de fazer? De jeito, né? A pergunta, eu disse: dá sim, agora eu preciso de uma equipe para isso. Ele disse: se você conseguir uma equipe, a gente pode tocar esse projeto? Eu disse: podemos. Aí eu fui para casa pensando nos colegas que eu queria trazer para a equipe. Então eu consegui 6 pessoas, né, para a equipe, e eu expliquei para eles, todos eles toparam a ideia, toparam fazer o projeto, que realmente era muito grande, e a gente foi desenvolver. Levei a proposta lá para eles, e aí o valor do projeto foi exatamente R$ 6.000. R$ 6.000 para a época era muito, hoje ainda é, imagino, para a época. Era muito dinheiro. O projeto foi difícil, mas também não foi impossível. A gente conseguiu concluir e foi um projeto muito bacana. Chamava-se Polo Sul Mossoró. A ideia era ser uma rede social, antes mesmo do Facebook existir. Era uma rede social que conectava pessoas do mundo agrícola, né? Era pessoas que plantavam, que vendiam seus produtos para o atravessador. Aí o atravessador vendia para o produtor final. A ideia da rede era ligar o produtor com o consumidor final, eliminando o atravessador, porque ele ficava com boa parte dos rendimentos do produtor. Essa era a proposta. Era uma ideia muito bacana, muito sofisticada. Aí você pergunta, sim, cadê essa ideia hoje? A ideia morreu porque foi uma das coisas que a gente aprendeu durante a jornada, né? No caso, eu aprendi durante a jornada, que às vezes a ideia pode ser bastante sofisticada, mas o time, ela não é o time correto. Então veja que a gente tinha uma plataforma muito boa, que fornecia todos os recursos, mas tinha um problema tecnológico, que na nossa região a internet era altamente precária, principalmente na região mais afastada do centro, no caso do centro de Mossoró. Então, como o nosso sistema era baseado em internet, e essas regiões não tinham internet, ou se tinha, era precária, o projeto ficou inviável. Então, era o que era para ser mais para frente. Talvez essa ideia funcione hoje, já com mentalidade de startup, é tanto que está existindo aí muitas agrotechs no mercado, e acredito que um sistema como esse, se já não existir,
acredito que funcione. Mas sim, foi um projeto muito bacana de ser feito. E veja só, a gente era novo, né? Esse foi um dos primeiros projetos e foi um desafio gigantesco que eu consegui pegar junto com os colegas. Então, eu aceitei o projeto, o desafio, digamos, de forma inocente, mas também corajosa, enquanto outras empresas não quiseram fazer esse projeto. Olha só como é interessante, quando você é desafiado e você aceita um desafio, mesmo sabendo se vai conseguir ou não, né? Então vamos lá. Com relação a curso e formação. Bem, eu nunca fiz faculdade, tentei fazer faculdade. Não sou nada contra a faculdade, muito pelo contrário. Eu acredito que quem tem vocação para ficar dentro de uma faculdade, passar anos estudando, que faça, né? Mas na minha época eu tentei fazer, não passei, e nas que passei não senti vontade nenhuma em ficar. Então eu resolvi ficar como autodidata, né? Que também é trabalhoso, não é tão fácil você ser autodidata. Mas eu aconselho quem quer ser um desenvolvedor, digamos, de forma geral, buscar muitos cursos, né? Seja esses cursos ou pode ser também livros, né? No caso aqui tem curso de design, curso de marketing, é muito importante, curso de programação, né? É óbvio, marketing e programação, vendas e atendimento, cursos profissionalizantes, de certa forma, como é que eu posso dizer? Que te ensine outros skills, como por exemplo, atendimento, expressões corporais, né? Acho que nem caberia profissionalizantes aí. Aí tá errado aqui o título. Mas seriam outros skills que complementem esses skills que você tem aqui. Certo? E empreendedorismo também, né? Hoje tem muitos cursos sobre startups, né? Que eu aconselho também, e outros. Ou seja, leia muito também. Eu acho que você sempre tem que ficar atento. Quando você lê muito, você sempre está um pouco à frente sobre o que está acontecendo como tendência no mercado, o que está acontecendo como novas tecnologias, né? E você sempre vai estar um passo à frente dos seus concorrentes, que é exatamente esse slide que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, atento às tecnologias promissoras. Tente ficar sempre um passo à frente dos seus concorrentes. Quando eu era estagiário lá no Cefet, eu ganhava R$ 60 por mês. E eu conto essa história exatamente nesse vídeo aqui. Eu comprei na época esse livro, que era o livro de Flash. Era uma tecnologia que estava começando a crescer. E aí eu peguei uma parte do meu salário, né, era boa parte do meu salário, e comprei esse livro. Né, ele era bastante caro. Comprei esse livro e quando eu apliquei as técnicas desse livro para os sites, né, fazer animações em Flash, o valor dos meus sites aumentaram muito. Então, ou seja, eu consegui vender muito. Eu era pioneiro praticamente desenvolver essa tecnologia aqui. Então todos os clientes queriam todos os sites com Flash, né? Porque era bem interessante, era bem chamativo. Tinha um apelo de marketing muito grandioso. E por coincidência, tempos depois, 3 anos atrás, 2 anos e meio, eu conheci o autor desse livro pessoalmente. Esse aqui é o meu livro, inclusive está aqui, essa é a foto dele. Ele está aqui do lado. É esse mesmo livro, tem a foto aí. E aí eu conheci o próprio Fernando. Hoje nós somos amigos. Ele, inclusive, faz parte do nosso grupo de startup chamado Salt Valley. Quem quiser entrar no final da palestra aqui, eu passo os contatos para vocês entrarem lá. E eu também faço parte do grupo dele chamado Startup Village, que nesse evento aqui ele estava lançando, inclusive, o seu segundo livro, que era falando sobre startup, né? E aí eu vou deixar o link do vídeo dessa entrevista aqui, eu contando essa história, até porque essa palestra tem um tempo limite. Então eu tenho esse vídeo aí bem completo. No final da palestra vocês vão ter o link para vocês acessarem. Então, passando aqui, fica atento, né, às tecnologias promissoras, né, porque conhecimento gera ideias que geram mais conhecimento. Então é exatamente isso. O Flash me gerou bastante conhecimento, que me gerou bastante ideias, que me gerou mais conhecimento ainda. Então é uma espécie de bola de neve. Então nunca pare de estudar. E quando você estuda, você cria conteúdo, é interessante você mostrar esse conteúdo. E mostrar ou aparecer. Eu deixei essa imagem aqui, porque esse foi um projeto que eu fiz com uns colegas meus, esse que é um outro colega meu, um amigo meu chamado Marcos Costa. A gente criou na época o Metal Nerd. E aí era um canal no YouTube, era uma plataforma, né? Era um site que tinha
um canal no YouTube, tinha podcast, e a gente misturava o mundo de metal com o mundo nerd, que era algo que a gente gostava. E a gente tinha esse quadro chamado Heavy Play, que a gente falava sobre games, falava sobre novidade de tecnologia e tal. Mas o mais importante que eu quero salientar aqui é apareça. Porque hoje está sendo mais tendência ainda, né? Com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, onde você faz seus stories e tal, e as pessoas usam aquilo como para se promover, como venda. E isso é maravilhoso, porque as pessoas vão começar a conhecer você como profissional, né? Então você pode ver que se você pegar seus stories hoje e rolar, vai ter todo tipo de profissional, seja uma dona de casa que está mostrando suas habilidades em cozinhar. Eu tenho uma amiga minha que ela mostra o seu dia a dia, né? Como cozinhar, inclusive fiz até um PDF para ela publicar, para ela entregar às pessoas, mostrando quais são, como é a receita para uma determinada comida. Então, você mostra suas habilidades. Então, aparecer é muito importante. E quando eu falo de aparecer, não é aparecer por aparecer, não é ser besta na internet. É aparecer mostrando conteúdo, entregando conteúdo, como eu estou fazendo aqui nessa palestra com vocês. Não é? Então, aqui nesse canal me trouxe muita experiência. Primeiro até para ficar bem à vontade da frente da câmera, né? Hoje eu estou bem mais solto do que antigamente. Antigamente era bem mais travado. Mas isso daqui foi praticamente uma escola. E eu pretendo continuar com o meu canal. Estou dando uma roupagem aí no meu site. E aí eu vou começar a produzir mais conteúdos no meu canal, focado na parte de empreendedorismo e na parte de programação, né? Desenvolvedor em si. E depois eu deixo o link também desse canal para vocês acessarem. A gente não está mais produzindo mais vídeo para esse canal, mas o conteúdo que ainda ficou lá, né, na internet. Um skill interessante também é isso daqui. Quando você tem um cliente, pense nele como um amigo, né? O seu cliente é seu amigo. Se você ajudar seu cliente, ele vai ajudar você. Então, boa parte dos meus clientes, ou melhor, todos os meus clientes hoje são os meus amigos, né? E, assim, é uma troca. Você tem que pensar que seu cliente, ele está precisando de você da mesma forma que você precisa dele. Então, ele precisa de você para resolver um problema e ele procura você porque você é a pessoa de confiança que ele encontrou no mercado para resolver o seu problema. Então, se você resolve o problema dele, ele vai te ver como amigo, vai te indicar para outros amigos dele, no caso, vai te trazer mais clientes e você também vai poder ter a ajuda dele, né? Então, o seu cliente pode ser um outro tipo de profissional que talvez você precise da ajuda dele. Isso parece uma dica bem besta, mas pouca gente entende isso, né? A importância de transformar seu cliente em um amigo, né? Então, muitas vezes o pessoal só quer vender, 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 mas esquece de entregar valor, né? Vender é diferente de entregar valor é diferente de vender. Então, pense bem nisso. Concorrência. Esse aqui é um ponto interessante, né? Não sei se ainda existem pessoas que pensam de forma contrária, mas o seu concorrente não é seu inimigo. Então você não pode tratar o seu concorrente como se fosse o inimigo. Eu não estou dizendo que não é para você ficar de olho na sua concorrência ou ficar desleixado com a sua concorrência. Mas é importante entender que seu concorrente ele não é seu inimigo. Veja o exemplo dos bancos. Os bancos eles concorrem entre si, mas eles são muito amigos em coisas que são comuns, como por exemplo segurança. Então você pode ver que todos os bancos eles mesmos que têm padrões de segurança. Eles não concorrem entre si com relação à segurança, porque é um ponto importante para eles. É tanto que muitos deles se juntam para criar o melhor meio de segurança possível para suas estruturas, né? Então eles concorrem de outras formas, né? Faz marketing dos seus produtos, como CDBs, como as poupanças, mas na parte de segurança você nunca vai ver uma propaganda dizendo nosso banco é o mais seguro de todos, né? Porque é algo em comum, é uma dor em comum entre eles que eles costumam se ajudar. Então você pode ter também na sua concorrência uma dor que você não precisa estar explorando com o seu cliente e vocês podem se ajudar, né? Como, por exemplo, eu como desenvolvedor, tenho os concorrentes como desenvolvedor, mas a gente conversa trocando ideias sobre tecnologia. Então, isso não vai mudar
não vai deixar você à frente ou atrás dele, porque eu vou esconder a tecnologia que eu estou trabalhando. Não, nada disso, até porque todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, quanto mais você ajudar, inclusive seu cliente, seu concorrente, é até melhor, porque vai ver ele ter um insight melhor do que o seu, dizendo, não, eu não vou acompanhar essa tecnologia por causa desse ponto, desse ponto, desse ponto. Talvez você ache que esteja à frente, mas na verdade está tomando até um passo errado, não é? É bem mais ou menos dessa forma que eu enxergo como é que você deve encarar o seu concorrente. Briefing. Isso daqui tem mais a ver com design, mas também tem a ver com, digamos, com gerenciamento de projetos, né? Então, o briefing nada mais é do que uma espécie de relatório onde você vai pegar toda a informação do que o cliente quer desenvolver com você. Seja um site, seja um programa, seja uma peça publicitária, seja uma logo. Então o brief é muito importante. Você vai anotar tudo que o cliente quer, você vai fazer perguntas, analisar exatamente o que o cliente quer e vai entregar uma solução. Essa solução muitas vezes pode até ser algo que ele achava que precisava, mas que na verdade o que precisa é o que você vai entregar a ele. Porque o cliente ele tem noção, ele sabe a dor que ele tem, mas talvez ele não sabe a solução para aquele problema que ele tem, né? Então às vezes ele acha que precisa de uma coisa, mas ele na verdade precisa de outra. E quem vai definir isso é você. Quem vai entregar essa solução é você. E outra, de forma honesta. Que não adianta você entregar uma solução, digamos, caríssima, onde uma solução mais barata poderia resolver esse problema. Você, na verdade, só está empurrando um produto mais caro. Você pode até estar ganhando agora, mas você pode estar perdendo lá na frente. Porque um outro concorrente vai dizer, poxa, por que você comprou esse negócio tão caro se você poderia ter o mesmo resultado com um produto tão barato? E aí o cliente vai dizer, não, porque o meu fulano de tal, ele entregou, ele me vendeu esse produto. Aí, como a concorrência também se conhece, ele vai dizer, não, olha, realmente fulano de tal, ele vende esses produtos muito caro, mas você pode ver no mercado que o padrão não é bem esse. Eu não estou dizendo que existe um cartel, né, com relação aos profissionais. Eu só estou dizendo que existe um padrão, né, no mercado. E você, como um consumidor, você pode verificar isso daí. Se você quer comprar uma TV, por exemplo, você vai sair em todos os sites. Se que vende TV, Magazine Luiza, Casas Bahias, outros sites de tecnologia por aí, você pode ver que o preço da TV, ele meio que vai ter um padrão. Então, se você encontrar um site que tenha um preço muito alto, você já vai, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que você vê que a mesma que está na Magazine Luiza está mais caro aqui? O que é que eles estão querendo vender esse produto mais caro para mim, né? Aí você vai ver que vai existir outros fatores. Mas é mais ou menos essa a ideia. Então existem padrões, né, em preços, em precificação, e existem padrões em todas as áreas. Mas acho que vocês pegaram a ideia. Vamos lá. Outra coisa muito importante é exatamente isso. Nunca negligencie um contrato, né? Então quando vocês fizerem, depois do briefing, depois que você acertou lá com o seu cliente, então pense em logo fazer um contrato. Não precisa às vezes nem ser esse contrato formal, é interessante que seja, mas uma conversa no WhatsApp ou uma troca de e-mails pode funcionar como uma espécie de prova de que você estava oferecendo um produto ou que seu cliente estava precisando de XYZ que foi acordado aquilo, né? Então, salve essas conversas, mostre para seu cliente, você pode depois transformar isso no contrato ou usar isso como uma prova caso tenha algum infortúnio com seu cliente, né? Mas contrato é sempre importante. E para você se tornar, você mostrar que você é um profissional também, né? A gente fala de contrato, falou lá atrás de concorrência, é interessante falar sobre preço. Preço é algo delicado porque, primeiro, varia de região para região, varia de profissional para profissional. Então, um profissional que é júnior, né, uma pessoa que está iniciando, talvez não vai cobrar ali o que uma empresa que já está no mercado há muito tempo, ou que já está consolidado, um profissional que já é bastante requisitado, vai cobrar. Então, preço é muito relativo. Mas, como eu falei, vai existir sempre um padrão. E quando eu falo em preço, não estou falando aqui de vender produto, também estou falando do seu valor, né? Valor como profissional. Eu quero entrar em uma empresa, a empresa está oferecendo esse salário aqui. Será que é um salário justo para o que eu vou fazer lá dentro? Então é interessante vocês buscarem aí
quanto é que ganha, por exemplo, um programador júnior, um designer júnior, um programador sênior, um programador pleno, não é? Então existem tabelas para isso. Eu vou deixar isso sempre vou deixar isso no final da palestra. A gente não tem como entrar isso a fundo, mas no final da palestra eu vou passar aqui uns links para vocês acessarem para a gente ter mais profundidade nesses assuntos. Mas entenda que o preço é importante, é interessante você começar a trabalhar constantemente qual é o seu valor, qual é o valor do seu produto. Um dos insights que eu acho interessantes também nessa parte de programação, quando a gente desenvolve projetos, né, os sistemas, é que o cliente muitas vezes acha que por um produto estar pronto, ele não tem tanto valor. Vou dar um exemplo. Eu fiz um site para um cliente e um cliente eu cobrei X e é lógico que esse valor foi caro porque eu levei esse tempo para desenvolver e esse valor tinha que cobrir praticamente os custos do tempo, né, e os skills que eu tinha para desenvolver esse projeto. E aí um outro cliente aparece querendo um projeto semelhante, mudando algumas coisas. E aí eu falo, não, olha, eu fiz um sistema para um cliente tal, que tem muito a ver com isso aí, eu cobrei, e o valor do projeto é X. Aí o cliente, poxa, cara, mas por que você vai cobrar isso? Você já tem isso pronto, não sei o quê. Mas veja só, se você for diminuir o valor do seu projeto só porque ele está pronto, você na verdade também está diminuindo o valor do seu produto. Imagine que o seu projeto final ele é um produto. Imagina se, por exemplo, você chegasse numa concessionária de carros e lá tem vários carros prontos. E aí o vendedor diz o valor do carro. Não, esse carro aqui vale 30 mil reais. Ele diz, não, poxa, o carro está pronto aqui, me venda por 10 mil. Não é porque está pronto que você vai ter que diminuir o valor do seu carro. Não é? Então, com o tempo, fui aprender esse insight de que o que você está criando de fato é um produto. Seja uma peça, um site, seja uma classe que você precisa para resolver para um cliente, uma classe, né, tô falando do programa, seja uma logomarca, seja uma identidade visual, seja um serviço que você quer prestar, isso são produtos que você tem na sua prateleira que você está entregando, está vendendo para seu cliente. Então, aprenda a precificar esses seus produtos. Esse é o insight que eu passo com relação a preço. Além de ser visto, é interessante você mostrar seu trabalho. Então, o portfólio é muito importante. Portfólio é exatamente o espaço onde você vai mostrar seus produtos. Você pode mostrar seus produtos através do site, né? Produtos ou os skills que você sabe, o seu perfil profissional. Então você pode mostrar através do site. Inclusive eu estou renovando meu site para tentar agora mapear desde 99 até hoje o que eu já fiz, que tem muita coisa feita e eu meio que fiquei desleixado, né? Então em casa de ferreiro, espeto de pau, mas eu vou concentrar tudo isso agora no meu site. Mas isso é muito importante. Então, quando o cliente, por exemplo, está me procurando, quer alguma ideia de projeto que eu já fiz, eu mando para ele via WhatsApp ou via e-mail, né? Mas eu vou concentrar isso, eu vou concentrar isso no meu site. Mas veja que portfólio é muito importante, não é? Porque é lá onde o pessoal vai encontrar. E se você é desenvolvedor, tente criar uma conta no GitHub e lá você começa a publicar os seus códigos, né? Tudo que você já fez, não tudo, né? Vai ter projeto de cliente que você vai poder publicar lá, mas pelo menos alguns códigos que você acha interessante ser publicado, porque isso vai servir como portfólio para você, tanto para clientes que estão querendo resolver um problema, quanto pessoas também que vão querer contratar você para trabalhar na empresa ou para resolver um determinado problema. Então, portfólio é muito importante aí, você como profissional. E entenda que essa palestra, eu não venho aqui falar sobre código, né? Porque código nada mais é do que um fim para o profissional programador, ou no caso, desenvolvedor, né, de software. O código é apenas um fim, né? Então, eu quero mostrar aqui um pouco nessa palestra tudo que você não vê que transforma você em um profissional. Não é? Tudo aquilo que é meio abstrato, aparentemente é abstrato, mas que quem é programador normalmente está focado apenas em querer saber qual é a melhor tecnologia, qual é o framework da época, a novidade, mas esquece o que transforma você em um profissional mais completo. Não é? Como se fosse, por exemplo, a Terra, né, aqui, a crosta terrestre,
o núcleo ali vai ser o que você sabe como programador, mas existe toda aquela estrutura lá de fora que é o que transforma a Terra mesmo, né? Aquilo que, digamos que é visto do lado de fora, via satélite ou coisa desse tipo. Acho que vocês entenderam um pouco da analogia, mas a ideia é exatamente essa. Mostrar para vocês a, a, a parte mais externa da coisa que pouca gente dá valor. E aí, focando um pouquinho aqui em programação, só, digamos, passando por cima, um dos livros que mais mudaram meu mindset como desenvolvedor foi exatamente esse. Esses aqui, o Clean Code, Arquitetura Limpa, e agora esse daqui que saiu recentemente, apesar de eu ter alguns insights, né, com o decorrer do tempo, aprendendo na marra mesmo, mas nesse livro aqui ele meio que condensa todas essas ideias. No caso, os 14 hábitos para ser um desenvolvedor altamente produtivo, que é do Zeno Rocha. Para você que não conhece Zeno Rocha, ele foi o criador do tema Drácula do VS Code, né? Então, não só do VS Code, como em outras ferramentas também. Então, um cara bastante simples, né? Eu até conversei um pouquinho com ele via Instagram e ele tem vários hábitos aqui interessantes. Deixa eu falar só um pouco sobre o Clean Code. O Clean Code, ele é do Robert C. Martin, que é o conhecido como Uncle Bob, né? E ele é o que traz como é que deve ser um código, né? E por que é um clean code. Então, quando a gente começa a programar, a gente acha que ter um código mais rebuscado, com as variáveis mais enxutas, ou então as variáveis transformadas em siglas, parece que o código menor ele é um código é um código melhor. Mas nem sempre é isso. Isso eu estou dando só uma das dicas que ele explica aqui no Clean Code. Então, quando você está produzindo um código, você imagina o código como um texto que vai ser lido por outra pessoa, como uma espécie de poema mesmo, né? É tanto que a gente chama de arte de codar. Então você imagina que o código é como se fosse uma espécie de poema que você está escrevendo para outras pessoas, no caso, outros programadores. Então, se você está num projeto, está escrevendo o código desse projeto, caso um dia você saia, uma outra pessoa vai ter que assumir. Imagina uma pessoa ter que assumir um projeto que está praticamente escrito de forma codificada. E quando eu falo de forma codificada cada variável está escrito num código que só você sabia, só você sabe, e o outro colega não sabe. Então, descrever variáveis de forma mais clara, né? Então, mostrando para que é que ela realmente serve, por que ela foi setada ali naquele ponto. As funções, como verbos, né? Que são ações. Funções elas vão funcionar como ações dentro de uma classe, né? Criar os padrões de classes, né? Então, tudo isso daí são, digamos, nomenclaturas ou formas para transformar. Não é transformar, como eu posso dizer? São padrões que os desenvolvedores vão ter agora como se comunicar entre si. Você pode pegar agora um código de um outro desenvolvedor, né? E você vai entender muito bem. Então essa forma, digamos, elegante dos desenvolvedores ter essa comunicação entre si. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, Clean Code é exatamente isso, é tornar o seu código mais limpo, legível, né, e elegante de ser entregue para manter um projeto escalável, né, e ser fácil de ser mantido. Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Da mesma forma, do Clean Code também tem do Robert o Arquitetura Limpa. Então, você tem a arquitetura do seu projeto, né, bem estruturada, né, com design, baseado em design de software. Isso que você aprende em faculdade, você vai aplicar aqui e ele dá outros insights também. Então eu aconselho esses dois livros, são dois livros magníficos, que todo programador deve ter em sua cabeceira. E esses aqui, os 14 hábitos dos desenvolvedores altamente produtivos, do Zeno Rocha, eu destaquei aqui alguns dos hábitos que eu achei bem interessante. Então o primeiro hábito aqui que eu destaquei foi focos nos fundamentos, que é exatamente o que é falado aqui nesses dois livros, né? Ensinar é igual a aprender. Então veja, se você trabalha como um desenvolvedor em equipe, ensinar o seu colega não vai deixar você menos profissional, né? Na verdade vai tornar você mais profissional. Você não vai criar um concorrente dentro da sua empresa. Na verdade, você ensinar o seu colega de trabalho
vai tornar você até mais admirável dentro da empresa, né? Então, sempre tente aprender algo e passar aquilo para o seu colega, para outras pessoas, né? Inclusive, existe dentro de startups muito dessa cultura, né? Então, numa sexta-feira, o pessoal vai fazer aquele bate-papo, né, de final de sexta-feira, e normalmente existem os encontros que é para fazer os chamados meetups, né, com cerveja e tal, para fazer essa troca de ideias de tecnologias, né? Então muitas startups levam isso dentro da sua cultura. E se você trabalha de forma sozinho, sei lá, cria um canal no YouTube, faça um artigo no Medium, publique num blog, então sempre esteja mostrando aquilo que você está aprendendo, né? Porque mostra para você mesmo também que você está evoluindo e mostra para outras pessoas que você está evoluindo e que você está querendo passar um pouco do conteúdo para elas também. Uma outra coisa importante também que ele destaca aqui, nos 14 hábitos, que eu achei bem interessante, é não julgue o código dos outros. Tem muitos programadores aí. Ainda bem que esse tipo de programador está saindo do mercado, né? Ou então estão começando a se tocar que eles não são bem vistos dentro da área. Então são o tipo de programador que ele julga o código dos outros sem saber o contexto geral do que está acontecendo. Não é porque você leu esse livro aqui que quer dizer que você vai sempre fazer código perfeito, não. Não é bem isso, né? Porque você desenvolver código vai também depender muito do estado emocional que você está tendo. Talvez você tenha brigado com a esposa, talvez você esteja trabalhando na empresa que está trazendo muita demanda e você não tá tendo tempo para resolver toda essa demanda, e aí sai aquele código horrível, aquele código cocô, né? E aí uma outra pessoa pega o código e diz, olha, esse cabo aqui não sabe programar. Talvez a pessoa saiba programar, mas ele não está tendo tempo de colocar a melhor forma que o código deveria estar. Simplesmente pela demanda que está acontecendo ou simplesmente pelo fato de ele estar passando por algum problema, né? Então, por trás de um código, lembre sempre que existe um ser humano. Então, sempre tente dar uma olhada com carinho, perguntar à pessoa por que ele fez aquele código, tentar entender o contexto. Então, nunca julgue ninguém pelo código, da mesma forma que você nunca julgue um livro pela capa. Acho que a mensagem é bem essa que o Zeno queria passar. E outra que eu achei bem interessante também, que eu aplico muito, é os chamados projetos paralelos. Quando você está dentro de um projeto, como eu posso falar? Um projeto principal, você está muito focado naquilo, às vezes, só para você estar muito focado nele, você meio que fica travado lá dentro desse projeto. Acho que já deve ter acontecido para alguns de vocês. Comigo acontece muito, que você está focado sempre num problema, você não está com a mente arejada para tentar ver outras possibilidades para tentar resolver aquele problema. E aí uma das formas de escapar dessa mentalidade, digamos assim, é criando projetos paralelos. Então os projetos paralelos é interessante porque, primeiro, é um projeto que você escolhe fazer, normalmente é um projeto que é do seu gosto, né, que você escolher fazer, é algo que você enxerga como algo interessante para o mercado, ou então pode ser até uma simples ferramenta que você queira criar para uso próprio. Normalmente eu gosto de criar para o mercado, né? Que eu enxergo no mercado aquilo, e é algo também que eu busco para aprender novas tecnologias. Então, qual a vantagem disso? Além de todas essas vantagens que eu falei agora, tem a vantagem de que, como você está vendo outras áreas, talvez uma solução daquela área resolva um problema daquele projeto principal que você está tendo. Ou você pode criar ferramentas ou features para você resolver aquele problema principal, né? E além disso, esse projeto paralelo pode ser até uma válvula de escape, tanto mentalmente como financeiramente, em relação ao projeto principal. E deixa eu dar um exemplo aqui, que foi o que aconteceu com o criador do Vue.js, que é o framework em JavaScript para você criar interfaces de sites, né? No caso do front-end. O criador do Vue.js, ele é um chinês, que ele trabalhava dentro do projeto do AngularJS, que é do Google, né? Que é uma grande empresa. Então ele trabalhava lá dentro, ele gostava muito do projeto, só que ele via que o projeto estava muito engessado em alguns pontos. O que foi que ele fez?
paralelamente, ele pegou o melhor do mundo do Angular e começou a criar um frameworkzinho para ele. No caso, no início era só uma biblioteca, né? E aí ele começou a criar essa biblioteca e batizou de Vue. Né? Vue é uma palavra em francês que significa view, né? Seria a pronúncia como view. Você sabe o que é view, né? Uma visualização. Então, ele publicou esse projeto no GitHub e colocou como... Eu não sei se é open source, eu não tenho certeza. Mas ele começou a publicar e as pessoas começaram a passar a usar essa biblioteca. E ela cresceu exponencialmente. Se vocês forem dar uma olhada no GitHub agora e procurar Vue, você pode ver que ele é um dos frameworks mais baixados no mundo. No mundo. Inclusive ultrapassou o próprio Angular e o próprio React.js, que é o do Facebook. Ou seja, um cara sozinho conseguiu ultrapassar duas gigantes, o Google e o Facebook. Né? Então é bem interessante essa história. E tudo isso aconteceu por causa de um projeto paralelo que ele resolveu fazer. Da mesma coisa também teve o criador do Minecraft. Tem um documentário no YouTube que vocês podem buscar aí, é a história do Minecraft, e o cara fala que ele fez o Minecraft nas férias dele, se me engano, eram 2 meses de férias, e ele fez o Minecraft nas férias. Hoje o Minecraft sabe que foi comprado pela Microsoft e o cara ganhou milhões aí. Então, veja que projetos paralelos é bem importante, foi uma das coisas que eu destaquei aqui no livro do Zeno Rocha. Então, continuando aqui, skills para programadores, né? Então, siga os mestres, mas não os ponha no pedestal. Eu costumo assistir muito canal do YouTube de desenvolvedor. E cada dia eu vou descobrindo pessoas novas, seja elas que já estão no mercado há muito tempo, ou sejam pessoas que estão começando também seu canal. Teve até um cara que eu conheci recentemente, o nome dele é Felipe também, né? Que tem o Felipe Deschamps aqui. Ele é Felipe e ele tem uma história muito parecida com a minha. Até eu mandei uma mensagem para ele, que ele começou com Pascal. Teve praticamente a história muito parecida. Agora sim, ele foi para os Estados Unidos, né? Conseguiu ir para os Estados Unidos e tal. Mas vi que é um cara bastante simples. E assim, são pessoas que te inspiram. Então veja como essas pessoas aqui, como pessoas que te inspiram, mas não precisa colocar elas no pedestal. São ótimas pessoas, né? Mas se você colocar elas no pedestal, e quem fala muito sobre isso é o próprio Felipe Deschamps, é que você vai se tornar um pouco frustrado, que vai dar a impressão de que você nunca vai conseguir chegar no patamar deles. E quando eu falo patamar, em primeiro lugar, o que é patamar? Né? Por que eu preciso ser, por exemplo, como o Rodrigo Branas? Por que eu preciso ser, por exemplo, como o Paulo Silveira, dono da Kaelo? Talvez não precise, talvez o mercado precise apenas de você. Talvez o mercado nem precise do Felipe Deschamps, pelo menos o meu mercado. Talvez o meu mercado não precise do Lucas Montano, né? O Lucas Montano está na Noruega, é outro mercado, ele tem outra área. Ou talvez você possa ser até melhor do que eles em outros assuntos. O Jacob, eu acho ele bem bacana, porque ele teve visão, né, em seguir uma tecnologia, né, se aprofundar na tecnologia que muitos outros não estavam vendo, que no caso ele trabalha aqui, ele estava seguindo a tecnologia Flutter, né? Então ele criou uma comunidade de Flutter, a maior comunidade de Flutter do Brasil. Ele foi a pessoa que encabeçou essa comunidade, né? E ele contando a história dele nessa live aqui, que eu vou deixar o link, é bastante interessante. Então assim, todos esses caras aqui, eles têm uma história, começaram de baixo, começaram do zero. A Loiane também aqui, é bem interessante a história dele, eu gosto muito da história do Felipe Deschamps. Do Igor Oliveira, poxa, é muito legal. Então, esse aqui, o Leonardo Leitão, que é de Fortaleza, inclusive eu assisti muitos cursos dele e eu chamo ele de meu professor. Né? Então, assim, todo mundo tem sua história para contar e você não precisa transformar esses caras num super-herói que você acha que você não vai conseguir chegar no patamar deles, né? Mas use eles como inspiração para você chegar onde você quer chegar e você crescer, ser melhor do que você mesmo a cada dia. Existe até um ditado aí que diz: cresça 1% por dia e em um ano você será melhor 360%. Então acho que esse é bem o insight que eu queria passar com esse slide aqui. Então tá aqui, né? Só resumindo, então evolua, né? O pessoal fala muito em fazer curso de reciclagem. Eu nunca gostei desse termo,
curso de reciclagem. Eu gosto muito de ver gosto muito do termo evoluir. Então, evolua, tá? Igual um Pokémon aqui. A maior vantagem de você ser um desenvolvedor, no caso programador, ou até você trabalhar com design, não é, ser design, é porque você vai trabalhar sem fronteiras, né? E aí eu deixo aqui para vocês um vídeo que é um vídeo que eu fiz com esse cara chamado Ilya. Ele é canadense, tem uma startup no Canadá que leva brasileiros para o Canadá, para o mercado do Canadá. Ele fez esse vídeo para uma palestra que eu fiz lá no IF, que era exatamente sobre profissional de programação, seu web design. E ele fez esse vídeo aqui, mas esse vídeo está bem atual. Ele tem uma startup chamada VanHack, que leva esse pessoal para lá, né? Brasileiros que querem entrar no mercado de trabalho. E é um vídeo bem interessante que eu vou deixar aqui no final da palestra. Vocês assistirem aí. Então, a gente chega ao final da palestra aqui. Eu quero deixar meu grande obrigado. Vou deixar aqui os links para todos esses itens que eu passei para vocês. Os links vão ficar exatamente aqui no meu site. Vai ter um link lá chamado palestras. Eu vou clicar nessa palestra aqui e lá vai ter todos os links, né, desses vídeos e inclusive o link desses slides aqui para vocês relembrarem os pontos. Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou fala com o pessoal responsável aqui pelo GoRN, né, para a gente ter esse bate-papo. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar aqui nas redes sociais para trocar ideias. Nas redes sociais também tem meu WhatsApp, eu não deixei aqui, mas tem o meu WhatsApp lá. E aí a gente pode trocar essas ideias. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e valeu!